Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Meus amados irmãos e irmãs, somos gratos a Deus porque mais uma vez, usando também os recursos da internet, nós estamos podendo nos manter cultuando ao Senhor como igreja, corpo vivo de Cristo, em nossas casas ainda, já, porque ainda não temos como voltar aos nossos cultos presenciais da forma que nós gostaríamos de voltar. Tivemos uma experiência nesta quarta-feira que passou, pudemos voltar com alguns irmãos, tínhamos aqui cerca de 50 pessoas, não é? E eu quero mais uma vez reconhecer o trabalho das irmãs que trabalharam na recepção, dos irmãos que estavam no som, não é? Possibilitando aqui a transmissão, que nos ouvíssemos bem. Infelizmente houve aí um problema com a internet, que dificultou e impediu, na verdade, que o culto pudesse ser todo transmitido, não é? Pelo que eu soube, até a apresentação do bebê conseguiu-se acompanhar, mas depois nós ficamos sem a transmissão. Quero até, irmãos, aproveitar desta oportunidade e falar o que eu já falei no culto da manhã, à luz da experiência que está vivendo a primeira igreja batista, não é? Que entendeu que precisa suspender os cultos presenciais, pelo menos pelos próximos 15 dias, nós temos que pensar no que nós vamos fazer também em relação ao nosso culto presencial de quarta-feira. Houve casos lá de Covid, num certo número, e aí a direção da igreja entendeu que deveria aguardar mais um pouco e voltar aos cultos apenas via online. Eu conheço muito bem a PIB de Campo Grande, a direção da igreja, e com certeza não houve nenhuma negligência, não houve nenhuma falha em termos de se atender às recomendações necessárias, mas aconteceram os casos, né? E o que nós não podemos é pensar assim, bem, vamos levando, e se acontecer algum caso aqui, a gente também suspende. Os irmãos são cobaias, né? Eu não quero absolutamente usar os irmãos para esperar isso. O que eu vou fazer? Eu vou precisar da opinião dos irmãos, a começar pelo meu conselho de administração, os pastores da igreja. Os irmãos podem enviar para o grupo lá da igreja a sua opinião, ao mandar para mim, não é, a sua opinião em relação sobre o que devemos fazer. Se devemos fazer de novo quarta-feira esse culto presencial, ou se a gente também suspende aí até o final do mês de setembro, mesmo tendo feito apenas, ou realizado apenas um culto, não é? Para não dizer que o pastor fica em cima do muro e só dependendo da opinião dos outros, a minha visão é que nós deveríamos, neste caso, suspender também até o final do mês de setembro, aguardar para voltarmos então. Já vimos como é que já aprendemos alguma coisa, ainda existem outras coisas, né, que nós precisamos aprender. Aconteceu também com uma igreja na Ilha do Governador, uma igreja batista, a mesma coisa. Estava já, acho que 3 ou 4 semanas, com seus cultos presenciais e precisaram suspender
porque membros da igreja foram acometidos pela Covid, inclusive os pastores da igreja, então a igreja também resolveu suspender. Sei que outras não estão preocupadas com isso e continuam fazendo, e já vinham fazendo há muito tempo, e sem máscara, sem distanciamento, mas, irmãos, cada um, como eu disse, é responsável, né, por aquilo que faz, e nós não podemos, não temos o direito de nos preocupar apenas com nós mesmos, nós temos que nos preocupar com os outros, né? E quando as igrejas, algumas, começaram a fazer as suas experiências de cultos presenciais, nós entendemos e dissemos que devíamos orar por elas, porque elas iriam nos ajudar, né? Iriam passar as suas experiências para nós, e de certo modo foi isso que aconteceu, nós fomos acompanhando o que estava acontecendo com essas igrejas. Então eu gostaria, no entanto, de não tomar essa decisão sozinha, não é? Sozinho, aguardando então a sua opinião. Por favor, os irmãos do Conselho de Administração não estão dispensados da opinião, eu preciso da opinião de vocês, os colegas pastores também que nos ajudem, e os demais membros da igreja, né? Não importa quem o irmão seja, o irmão é membro da igreja, isso é o mais importante de tudo, o irmão pode manifestar a sua opinião, mandando seu recado para a administração da igreja, ou aqueles que usam recebem os meus vídeos, né? Também pode mandar ali para o mesmo endereço, dando a sua opinião do que o irmão acha, do que o irmão pensa, especialmente os que vieram aqui, né, na quarta-feira, que estavam aqui, onde nós vimos assim, muita alegria, foi uma coisa assim emocionante, gostosa, irmãos, né? Porque a gente estava há muito tempo, né, sem se reunir junto, então estávamos longe daquela mesmice, não é? Mesmo fazendo as coisas e fazendo acontecer o culto com as limitações, foi muito bom mesmo, né? Creio que todo mundo que veio saiu feliz, satisfeito, apesar que, como eu disse, das limitações, mas de qualquer maneira nós temos que pensar no todo, né? E não no grupo separado. Vamos então, com muito carinho, e nós estamos pedindo isso a Deus, aprender. Senhor, ensina-nos a voltar. E é isso que nós temos que continuar a fazer. Passamos então a palavra à direção do nosso culto, ao nosso ministro de música. Boa noite, amada igreja. O tema do nosso culto é aprendendo a dar graças por tudo. Convido a igreja para lermos então o texto de 1 Tessalonicenses 5, do 18 ao 24. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Louvemos a Deus juntos com o hino de número 9 do Inário para o culto cristão. Louvamos-te, ó Deus. Porque Deus amou, ou tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto
Espírito, luz que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Continuemos a louvar com a equipe de louvor. E hoje, mais um participante do grupo está aqui nos dando o presente de cantar junto conosco. Aline Rocha, esposa do Elmar, está aqui conosco, que nós agradecemos o Kleber por estar de volta, os irmãos do instrumental ali. Eu quero, antes, Aline, de você ler o texto, quero orar pela vida dos nossos irmãos aqui. Pai de amor, sonda os nossos corações, faz, Senhor, com que o que vamos declarar seja com o nosso instrumento, o instrumento que nós estamos tocando, seja com a voz. Pai Santo, que seja a nossa verdade para Ti, Jesus. Que seja a nossa verdade para Ti. Abençoe as famílias, Senhor Deus, a família da Aline, do Kleber, do Bud, do Henrique, do Fernando, do Tiago Peixoto, do Anderson, a minha família. E, Senhor, faz-nos sempre olhar para Jesus Cristo, autor da nossa fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Muito bom estar aqui, rever os nossos irmãos, podermos estar juntos e agradecida a Deus pelo privilégio que nós temos de poder cultuá-lo e louvá-lo. Em Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e daquele que está sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Convido você a louvar conosco. Ó Deus, Tu és o meu Deus, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há.
meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa, tudo governa. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 30. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais
desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Deus é soberano, seu reino é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Venha o teu reino. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe
deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. No poder e a glória são teus para sempre, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Senhor, meu Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque pudemos levantar da cama hoje, respirar, Senhor, estarmos aqui na nossa igreja, Pai, na Tua igreja, podemos Te louvar, Pai, livremente. Quantos não podem, Senhor? Podemos engrandecer o Teu santo nome. Lhe peço, Pai, pela vida de cada um que aqui está, Senhor, também pela vida dos que nos ouvem, Pai, que estão ao alcance da nossa voz. Lhe peço, Senhor, ainda por este culto, que o Senhor seja com o nosso pastor, que a palavra que ele traga, Senhor, esteja conforme a Tua vontade, o Teu querer para nós ouvirmos o que precisamos, Senhor. Entregamos a Ti, que tenha um culto agradável a Ti, Senhor. Obrigada. Essa é a minha oração, Pai, que faço e agradeço no nome do Seu Filho, Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja para lermos o texto de confissão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 18. Nós lemos isso, inclusive, reforçamos agora. Ouçamos o recado de Deus trazido pela irmã Marli Câmara, antes do nosso momento de oração ao único. Oh
declaramos todo nosso ser a ti. Vamos fazer, irmãos, o que temos feito das vezes passadas. Nós fazemos os enunciados, os irmãos permitem que os mesmos cheguem às suas mentes e desçam aos seus corações e sejam transformados então em preces, em orações, colocadas diante do trono da graça do Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo se fez um de nós em Jesus Cristo e está aqui conosco por meio do Espírito Santo. Esses são ainda os tempos de Covid-19, nos impedindo de nos reunir como tua igreja em nosso templo aos domingos. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como o corpo vivo de Cristo, tua igreja, e ilumina as nossas mentes, ensinando-nos a voltar aos nossos cultos presenciais. Obrigado porque realizamos o nosso culto da última quarta-feira de forma presencial, mas ainda precisamos aprender. Ó Deus, mesmo em nossas limitações, declaramos como Pedro, o apóstolo, que amamos ao Senhor Jesus e que nele e por causa dele nós então te amamos como Pai misericordioso e ainda em nome dele, Jesus, te damos graças pelos que têm vencido esta pandemia e pelos que em meio a ela, sentindo o quanto a noite da vida pode ser vasta e fria, descobriram nele, Jesus Cristo, a luz de um novo dia. Mas ainda estamos a pedir pelo nome e no amor dele, Jesus, contando com a intercessão do Teu Santo Espírito nestes dias de calamidade, de dor, de imprevistos, de reveses, de saudades e de ruína para muitos, o Teu socorro. Sabemos que essas realidades duras nos acontecem, porque a humanidade tem trocado o Teu caminho pelos caminhos enganosos do mundo, a Tua verdade pelas mentiras de Satanás e do mundo. Mas reconhecemos que, como Tua igreja, nem sempre temos sido sal da terra e luz do mundo, e que a nossa aliança de fé, doutrina e prática tem deixado a desejar. Que aprendamos, Senhor, que o que estamos enfrentando agora, embora não seja ainda o dia do Teu juízo, é uma demonstração ligeira do que será Teu juízo final, do qual só escaparão os que se colocarem sob a justiça salvadora de Jesus Cristo, que Ele nos proporcionou na cruz do Calvário. E o tempo para nos colocarmos sob essa justiça é agora. Perdoa-nos, ó Deus, e em nome do Teu Filho, nosso Salvador absoluto, Jesus, a encarnação do Teu favor, tem de nós misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ó Senhor, quão grande é o mar e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos. As águas se avolumam e os abismos da terra se abrem para nos engolir. Fica conosco em nossos barcos, ou pereceremos. Que não nos perguntemos por que está nos acontecendo, o que está ocorrendo, mas procuremos viver todos os dias que nos estão sendo dados para Te agradar, deixando tudo o que está acontecendo nas Tuas mãos. Misericórdia, Senhor, misericórdia dos que estão enfermos por causa desta pandemia, por causa de outras doenças que trazem a dor, a tristeza, a depressão, o estresse. Tem misericórdia, meu Deus, dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda de entes amados. Até quando suportaremos ouvir
que aos que estão trabalhando nos hospitais sem receber seus salários, e continuam a surgir autoridades enlameadas com a corrupção, inclusive usando os recursos que eram destinados para a saúde. Que não subsistam, Senhor, que não subsistam os que estão se aproveitando desses dias para usufruir vantagens financeiras e políticas para legislar o injusto. O Senhor, coloca esta gente que vende, que negocia a moral da nação sob o teu juízo, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Mas se há falta de insensibilidade nessas autoridades, também há falta de insensibilidade em tantos e tantos que se inscreveram para receber a ajuda do governo, não precisando dela, que voltem atrás. Mas tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos, sem fontes de rendas. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem piedade da nossa terra sofrendo as consequências de incêndios em nossas matas. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos. Tem misericórdia dos que trabalham na segurança do país e das cidades. Senhor, o que podemos fazer para diminuir a triste realidade de saber que a cada minuto uma criança sofre algum tipo de violência sexual em nosso país? Faze-nos entender que a diversidade étnica é uma das maneiras que tu tens de mostrar a beleza do seu amor. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos aprisionados pelas drogas, dos necessitados. Dá em tua sabedoria a iluminação aos que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração que lutam nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, ainda que colocando as suas em risco. Porque somos tão frágeis, segura-nos quando precisamos construir as nossas vidas sobre a tua rocha, pois és a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus em quem nos refugiamos, o nosso escudo e a nossa salvação. Ainda bem, Senhor, ainda bem que tu nunca desistes de nos amar e de nos procurar. Tem misericórdia do teu povo comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto Jesus Cristo. Por isso te pedimos por tua igreja no Tadjiquistão. O governo do Tadjiquistão, um país da Ásia Centro-Norte, com cerca de 8.800.000 habitantes, está enfatizando a realização do Censo Nacional para o próximo mês de outubro, mês que vem. Isso está trazendo preocupações sérias para os cristãos do país por causa da cada vez maior má vontade do governo, seguidor do islamismo hanafita, com relação ao cristianismo. O islamismo hanafita é uma das 4 grandes confissões do islamismo sunita. Os outros religiosos do país, inclusive os muçulmanos ahmaditas e salafitas, também estão preocupados porque não são bem tratados pelos muçulmanos hanafitas, mas os cristãos sabem que suas dificuldades são as maiores. Um pastor contou que não tem sido fácil responder a uma mãe que, acompanhada de suas crianças pequeninas, lhe pergunta: pastor, eu vou pecar se mentir quando o censo chegar e dizer que eu sou uma muçulmana hanafita e não uma cristã? Porque eu tenho medo de eu dizer que minha família é cristã, fazer da minha família um alvo fácil de ser perseguido. E isso, diz o pastor, está acontecendo todos os domingos, na minha igreja e nas outras. Por favor, nos ajude orando. Para quem não vive o que nós vivemos, pode parecer fácil a resposta, mas não é. Há 74.000 cristãos neste país, 64.000 dos quais ortodoxos russos, 1.000 católicos romanos
e 8.800 cristãos evangélicos e ou protestantes, ou seja, 0,1% da população, 6.750 dos quais pentecostais, 550 batistas, 500 luteranos e cerca de 1.000 outros evangélicos em 6 denominações. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Continuemos, meus amados, diante do altar do Senhor, do altar de sua graça e misericórdia, agora pedindo pelas pessoas que estão em nossa lista de intercessão. Procure os nomes dessas pessoas conforme a letra do seu nome, você já sabe qual é a prática. De repente você vai precisar consultar o celular, de repente você já tem esses nomes em suas memórias. Mas ore por eles agora, queridos, intensamente. Lembramos o pedido que trouxemos aqui no culto da manhã pelo pastor Anderson. Eu creio que ele já está também na nossa lista de intercessão. Ele tem sofrido muitas dores no seu estômago, não tem passado bem. Precisa fazer uma série de exames para detectar o que está acontecendo. Vamos orar por esse servo de Deus que nos tem ajudado bastante durante esta pandemia. Orar por sua família. Agora ore por você mesmo. Coloque diante de Deus suas aflições, suas incertezas, sua insegurança. Nós vivemos em dias, não é, que são fáceis de nos levar à insegurança, ao temor. Mas o Senhor, irmãos, conhece todas as coisas, conhece nossas vidas, sabe o quanto somos carentes, vulneráveis. Fale com eles sobre isso. Ore pelas pessoas que estão ao seu lado. Se você estiver sozinho, ore por quem veio à sua mente agora. Um parente, um amigo, qualquer pessoa. Encerramos esse momento de oração sempre com informações do nosso conselho missionário, que transforma também as suas informações em oração. Após a informação missionária, irmão Fernando Volotão vai orar pelo pedido exposto. E antes da oração do Pai Nosso, encerrando todo no momento, eu gostaria de fazer uma leitura que normalmente eu fazia antes que cada criança orasse, né? Própria para este momento. Vamos ouvir então o vídeo do nosso Conselho de Missões. Irmãos da Igreja Batista do Parque de São Basílio, meu nome é Tabita e eu faço parte da Igreja Batista Boas Novas em Canela, Rio Grande do Sul. E eu estou aqui para compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Bom, nas nossas reuniões, confraternizações e encontros, nós estamos sempre buscando nos aprimorar no amor e na palavra de Deus. Isso foi o que nos sustentou nesses tempos desafiadores que estamos passando. Nesse tempo, estamos nos dedicando à memorização de versículos bíblicos. Cuidando assim da nossa mente, é perceptível o quanto
a palavra de Deus tem transformado as nossas vidas. Inclusive, gravar esse vídeo é o resultado do meu crescimento. Porque eu sempre tive medo de falar com as pessoas, sempre fui uma pessoa muito envergonhada. E Deus tem me dado coragem. E não só pra mim, nós temos aqui na igreja um irmão que ele faz hemodiálise 3 vezes na semana. E ele tem contatos com pessoas que não têm uma saúde muito boa. Então, elas estão mais vulneráveis ao vírus Covid-19. Gostaria de agradecer à Igreja Batista de São Basílio, do Rio de Janeiro, pelo apoio, pelas orações. Aqui nós estamos no Rio Grande do Sul. E eu, particularmente, tenho uma doença, né? Eu faço hemodiálise. Peço que vocês continuem orando por mim, para que Deus ou me cure ou que eu faça um transplante que dê certo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. E às vezes passamos por situações descritas, né? Como em Coríntios 1:9, mas o próprio versículo, nossa segunda parte, ele fala que nós aprendêssemos a confiar em Deus e não em nós mesmos. A cada semana nós memorizamos um versículo diferente e junto com o versículo são propostos alguns desafios. Esses desafios eles englobam entender, memorizar, decidir e compartilhar conosco. Para entender o versículo, nós perguntamos quais lições esse versículo traz para a nossa vida. O que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, nas semanas passadas nós memorizamos Provérbios 29:11 e Provérbios 12:1. Provérbios 29:11 está escrito do Sarraiva: o sábio se cala e a domina. E Provérbios 12:1 aquele que quer aprender gosta quando digam que ele está errado, mas só o tolo não gosta de ser corrigido. Então nós vimos 2 personagens aqui, né? O sábio e o tolo. E é tão incrível a gente ver em outras tradições também poder entender mais esse versículo. E é incrível o quanto a Bíblia ela se completa. Porque Deus quer que nós sejamos como sábios ou como tolos. Então temos a resposta perfeita para essa pergunta que está lá em Tiago 1:19-20, né? Então, na própria Bíblia, ele dá resposta. Então, a gente trabalha essa parte de entender exatamente o que Deus quer para as nossas vidas. A parte da memorização também, cumprindo com a ordem de Josué 1:9. Nós estamos nos esforçando e memorizando através de desenhos, figuras, repetições, brincadeiras, associações. Então isso vai nos ajudando na memorização. E decidindo, que seria tomando decisões práticas, né? Onde a gente obedece o que diz em Tiago, quando ele fala: não sejam somente ouvintes, mas também praticantes. Então a gente toma decisões práticas, por exemplo, amar o próximo, falando a palavra de incentivo, ou tomando alguma decisão prática para exercitar um domínio próprio, como ficar uma semana sem redes sociais, e cada um tomando as suas decisões conforme vai percebendo o que Deus quer que essa pessoa trabalhe para desenvolver mais as características do fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5:22-23. E o compartilhando com Deus é onde oramos a Deus e conversamos com Ele sobre as decisões que nós tomamos, para que Deus possa cumprir a vontade dele nas nossas vidas e possa nos ajudar cada vez mais a crescer. E crescer espiritualmente para que a gente possa multiplicar, para que a nossa vida seja um testemunho para as outras pessoas, para que elas fiquem com vontade de conhecer o Deus, aquele que nós servimos, né? E vocês, Igreja Batista do Parque de São Basílio, muito obrigada. Vocês têm contribuído muito para que a palavra de Deus cresça aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. Tem nos dado esperança. 2 Coríntios 1:11 diz assim: quanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações
muitas orações feitas em nosso favor, e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dá. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que a Tua igreja, Senhor Deus, tem de contribuir, Senhor Deus, com suas orações e também, Senhor Deus, monetariamente, Senhor Deus, ali o pastor Milton, Senhor Deus, ali no Rio Grande do Sul, e toda a sua família, Senhor Deus, propriamente dito ali em Canelas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa atuar naquela vida, Senhor Deus, naquela cidade, Senhor Deus, naquela igreja, naquele trabalho missionário, Senhor Deus, e que possa, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, atrair fruto, Senhor Deus, para a Tua palavra, Senhor Deus, para que a Tua igreja, Senhor Deus, ali cresça, Senhor Deus, para que o Teu evangelho, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, seja falado, seja pregado, cantado da melhor forma possível, e que pessoas, Senhor Deus, se convertam, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus. Que Tu possas, Senhor Deus, dar a eles, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, necessário, Senhor Deus, para cada dia, Senhor. Falar, Senhor Deus, de Ti, aquele, Senhor Deus, que ainda não Te conhece, Senhor Deus. Ó Pai, Tu conheces, Senhor Deus, aquele trabalho, Senhor Deus, Tu conheces aquelas vidas ali, aqueles irmãos que têm atuado, Senhor Deus, e que Tu possas, Senhor Deus, atuar, Senhor Deus, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar naqueles corações. Ó Pai, também Te agradecemos pela Tua igreja, Senhor Deus, que sensivelmente, Senhor Deus, tem com os corações, Senhor Deus, abertos, Senhor Deus, contribuindo, e também, Senhor Deus, nas orações, que é fundamental, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, estar sempre ligados, Senhor Deus, e sendo sempre, Senhor Deus, uma igreja missionária. Que, Senhor Deus, aqueles que ainda não tiveram podendo, Senhor Deus, contribuir, Senhor Deus, para missões, Senhor Deus, seja por qual motivo for, ó Pai, Tu conheces, mas, Senhor Deus, que possa fazer com alegria, porque é tão bom, Senhor Deus, nós vermos, Senhor Deus, pessoas assim, ó Pai, que podem, Senhor Deus, falar do Teu evangelho, ó Pai. Então, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja e por esses missionários, Senhor Deus, espalhados, Senhor Deus, em todo o Brasil e todo o mundo. É o que nós Te pedimos e agradecidos, ó Pai, por esses missionários, em nome de Jesus. Amém. Quando a oração do Pai Nosso é tão somente uma repetição, o nome de Deus não recebe a honra que lhe é devida em nossas vidas, que lhe é devida na igreja e que lhe é devida no mundo. Mas quando ela é lembrada como uma maneira sempre reverente, mas carinhosa, de chamar Deus de nosso Pai, o nome Deus, então recebe a honra que lhe é devida. Ouçamos uma das nossas crianças fazendo ou orando o Pai Nosso para nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Thales. Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Irmã Marli, muito obrigado pelo louvor trazido também, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos ler o texto de louvor e consagração. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, 9. Louvemos a Deus com o hino 419, mas antes, nosso pastor. Só lembrando, irmãos, do nosso compromisso esta semana com 110 bolsas para famílias carentes que a nossa igreja está se preparando para dar, não é? Além das ajudas que já demos a outras igrejas durante a semana que se foi. Então, nesta próxima quinta-feira, nós vamos ter esta atividade. Precisamos que os irmãos nos ajudem com mantimentos ou com dinheiro que possa nos ajudar a completar
essas bolsas. Tem sido um trabalho que não tem deixado de acontecer, mostrando que a nossa igreja, mesmo com portas fechadas, não está com o seu coração fechado e nem as suas mãos encolhidas. E lembrando, irmãos, que esse momento é o nosso momento em que vamos mais uma vez viver a realidade do milagre da contribuição, né? Um dos dons do Espírito Santo é o milagre, é o dom da contribuição. Mas o Espírito Santo tem sido tão bondoso conosco nessa ocasião, irmãos, que há muitos irmãos que parece que estão recebendo este dom, porque estão fazendo suas contribuições de forma assídua e de modo abençoador, não é? E a igreja está vivendo experiências, como eu hoje contei pela manhã, de alguém que não é membro da igreja, mas que foi abençoado na sua vida profissional. Então, recebeu uma determinada importância, deu dízimo à sua igreja e mandou uma outra parte para a nossa igreja aqui, como uma demonstração de sua gratidão a Deus pela história, pela vida dessa igreja, que abençoou também a sua família. E um outro irmão também foi abençoado, esse sim, membro da nossa igreja, foi abençoado também e trouxe aqui a sua oferta especial. É o Espírito Santo de Deus, querido, que move os corações, porque ninguém é obrigado a dar, não é? Você dá é porque o Espírito toca em você, você está com o coração aberto, e aí você se deixa usar como instrumento de Deus. Bem, agora a resposta de Deus para com a sua vida, para com aqueles que fazem isso, é com Deus e com cada um de vocês. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Vamos então louvar ao Senhor com o hino anunciado, e nesse momento você aproveita para pensar, não é, na sua contribuição, trabalhar mais isso. Os quadros com a numeração das contas da igreja vão aparecer, como sempre, aqui, para ajudar, então, na sua contribuição. Dando graças ao Pai, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Colossenses 1, 12 e 13. Graças dou por minha vida que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas, grato sou de coração. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Pai querido, obrigado pelas ofertas que têm chegado à administração da Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela manifestação de fidelidade, Senhor, a Ti, ao Teu nome, à Tua palavra, e de lealdade à Tua igreja,
por parte dos membros da mesma e até, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs de outras comunidades que, no entanto, têm aberto seus corações e estendido também as suas mãos para nos ajudar. Dá sabedoria à nossa administração para usar com cuidado esses recursos e que continuemos, Senhor, sob a Tua graça, a proporcionar esperanças, alívio às pessoas necessitadas. Oramos te pedindo a Tua bênção sobre cada vida que contribuiu e tem contribuído em o nome de Jesus. Amém e amém. Ouçamos o recado de Deus trazido pelo irmão Kleber Bernardo, cantando Teus Altares. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares,
Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Obrigado, irmão Kleber. Deus te abençoe. Abençoe você e sua família. Leamos o texto de proclamação e edificação. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Vamos compartilhar, irmãos, o texto que o apóstolo São Paulo nos deixou quando escreveu aos cristãos da cidade de Colossos, capítulo 3, versos de 8 a 11, Colossenses, capítulo 3, de 8 ao 11. Colossenses, capítulo 3, de 8 ao 11. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Meus amados, sem dúvida há o cristianismo sem Cristo e o cristianismo de Cristo. No cristianismo sem Cristo se vive por costume, por tradição. No cristianismo de Cristo vive-se por convicção, por conversão. E isto faz com que, por causa de Jesus Cristo, a vida assuma compromissos religiosos, morais e sociais que tornam o cristão de Cristo o que o texto sagrado diz que ele e ela é, a saber, pessoas que trocam o viver da forma antiga por um viver de forma nova, procurando ser transformada cada vez mais em alguém que se assemelhe ao seu Criador, isto é, procurando parecer com Jesus Cristo, o Deus Criador, sustentador, salvador, que assumiu a forma de ser humano, portanto, imitável. É nesse tipo de pessoas, não importam a raça, a situação cultural e social, mas é nessas pessoas que afirmou o oráculo divino, Jesus Cristo é o tudo que está em todos. Para essas pessoas que se tornam cristãos de Cristo, é que Jesus se torna no tudo para todos. Para essas pessoas, esta verdade, Cristo é tudo e está em todos, é mesmo onde está o nosso credo inteiro, a nossa vida inteira, a lei de Deus inteira. Como é importante, meus amados e amadas, isto nestes dias de tanta incerteza, agonia, pandemia.
Nos meus contatos pessoais com os que estão enfermos ou com aqueles que estão enfrentando problemas difíceis em suas vidas, ou ainda com as pessoas que se envolvem com aquelas que estão enfermas ou em dificuldades, nos meus contatos com essas pessoas eu tenho ouvido e presenciado muitas manifestações de resignação, de esperança, assim como tenho ouvido também manifestações de desânimo, de revolta e desespero. São pessoas para as quais a vida já não faz mais nenhum sentido e às vezes tais pessoas estão dentro das nossas comunidades eclesiais. Devo lembrar inicialmente que mesmo pessoas que professam a sua fé em Deus, que mesmo aquelas que confiam o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas, podem adotar esse tipo de comportamento. Há momentos na vida que as pressões são tão fortes, são tão intensas e extensas, que mesmo pessoas que afirmam crer em Jesus Cristo podem adotar um comportamento negativo. Davi, quando compôs a canção que na Bíblia será chamada de o Salmo 18, ao fazer as afirmações como ele fez de que as cordas da morte me envolveram, as torrentes da destruição me pegaram desprevenido, as cordas do reino dos mortos me envolveram, laços de morte me alcançaram, Salmo 18:5. Quando Davi usa essas palavras nesse cântico, ele está se referindo a uma fase da sua vida, quando ele foi alcançado pelo que nós hoje chamamos de depressão. Servos de Deus podem ser tomados por depressão. A maneira como estão dispostas as palavras no hebraico, explicam os entendidos, levadas a médicos especialistas, fizeram com que praticamente todos eles dissessem: essas palavras são palavras de alguém que entrou num estado profundo de depressão, alguém para o qual a vida perdeu todo o sentido. Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores batistas, sofria de profunda depressão. Muitas vezes precisava aguardar um pouco antes de entrar para pregar, porque não conseguia controlar o choro e chorava, ajudado pelos seus diáconos, até a crise passar. Tal era a tristeza e angústia que ele sentia, e isso foi até o final da sua vida. E ele fez como Paulo e orou pedindo que o Senhor tirasse esse espinho da carne, mas o Senhor também, como Paulo, disse a ele: não, a minha graça te basta. Um dos autores de um dos nossos mais queridos hinos, sobre Cristo ser o nosso amigo, e das nossas orações que tem que ser levado a eles, e que as coisas não mudam, porque nós não levamos a Deus os nossos problemas em oração, também sofria profundamente de depressão e foi encontrado morto, num riacho, talvez por ter tomado uma dose indevida de remédios, ou enfim, porque não suportou a situação que estava aguentando. Cuidado, irmãos, com as perguntas que nós fazemos: por quê? Às vezes, quando muito, nós podemos perguntar para quê, mas termos muito cuidado em fazer análise e julgarmos os outros quando nós não estamos vivendo os problemas deles e acharmos que, de repente, esta pessoa, aquela não é um bom crente, não é um crente de verdade. Tremo todo quando ouço, às vezes, certos pregadores afirmarem, gritando. Normalmente essa gente gosta muito de gritar, porque parece que não tem muita certeza, né, do que está falando, e o grito parece que abafa. Então, a dúvida que está dentro deles, de que depressão não pode existir na vida de um cristão. Não é bem verdade. É bom lembrar, irmãos, que esse salmo, com certeza, esse salmo que fala de um momento difícil em que o pregador, o homem de Deus, o poeta de Deus, se vê cercado por cordéis da morte, foi escrito antes dele ter cometido o seu conhecido pecado com Batsabá, que gerou outros pecados e o levou a um estado imenso de desgosto. Não, isso aconteceu antes. Esse salmo foi escrito quando em Davi apenas se via um homem modelo, o rei modelo da nação de Israel. Meus amados,
sejam quais forem as razões que possamos ter para nos vermos como pessoas desanimadas com a vida que Deus não criou para nós, porque Deus não nos criou para sermos pessoas derrotadas, desanimadas, frustradas, sem sossego interior, sem paz na alma. No entanto, nós temos que entender que isso pode nos acontecer, mas nunca deixar de crer. Então, nunca deixar de crer que Ele, Deus, tem planos maiores para nós. Que Ele sempre tem um mundo amplo e uma vida plena para todos nós, em que pesem todas as nossas lutas, dificuldades e aflições. O Espírito Santo de Deus deseja que todos nós possamos fazer nossas as palavras que Ele, o Espírito Santo, deu ao apóstolo Paulo, para que ele afirmasse na Bíblia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. O mesmo Espírito Santo foi quem deu ao apóstolo João para que ele também escrevesse na Bíblia: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5,18. Não somos nós quem vencemos por nós mesmos, mas a nossa fé, a fé que a Bíblia diz, é um presente de Deus para nós. Não a fé na fé, mas a fé em Jesus Cristo, que significa a nossa dependência dEle. Daí a Bíblia determinar: coloquem os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador ou aperfeiçoador da fé. Hebreus 12:8. Em 2003, um pregador diante de milhares de pessoas disse em sua pregação: estabelecido na autoridade que me dá a palavra de Deus, eu lhes afirmo que Jesus Cristo é a resposta para cada uma das perplexidades que angustiam a humanidade. Por mais desconcertante que elas sejam, é nele, em Cristo, que se tem a cura para as ansiedades da vida, o bálsamo aliviador para as nossas tragédias. É Ele quem sara as nossas feridas. Ele é sempre o suficiente para a nossa insuficiência. Não. O pregador que disse isto não era um homem cheio de saúde, exuberante. Não, senhores. Não, senhoras. Ele era um velho pregador, sofrendo de mal de Parkinson, que precisou naquele momento, antes de começar a pregar, a ser ajudado para se levantar da cadeira. Bem diferente do pregador, então chamado de o pregador da América, o pastor dos presidentes americanos, descrito pela então revista brasileira Fatos e Fotos como um homem elegante, cheio de charme e envolvente, referindo-se a ele quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro para pregar no encerramento do 10º Congresso da Aliança Batista Mundial em 1960, no Maracanã. Não, o físico daquele pregador não era mais o físico de um homem elegante, cheio de charme, mas sim o físico de um homem quebrado pela doença. Mas as suas palavras continuavam sendo as palavras de um homem cuja alma sabia que podia dizer, sem medo de errar: é nele e em Cristo que se tem a cura para as ansiedades da vida, o bálsamo aliviador para as nossas tragédias. É Ele quem sara as nossas feridas. Ele é sempre o suficiente para as nossas insuficiências. Cristo é tudo e está em todos. Nesta afirmação sobre o qual alguém disse está o nosso credo inteiro, a nossa vida inteira, a lei de Deus inteira. Nós cremos, ensinamos e confessamos que o crer nisto nos faz cristãos de Cristo, e com isso nós temos o que nos dá esperanças, mesmo em meio ao desespero. Afinal, sendo Ele, Jesus, o nosso tudo em todos, Ele é a resposta para a solidão. Embora possamos viver em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, de repente nós podemos nos sentir sozinhos em meio a elas. Podemos nos sentir solitários em meio às multidões que nos cercam. Podemos nos sentir sozinhos com a nossa casa cheia de pessoas. Quantas são as pessoas que hoje se sentem irreparavelmente sós, mesmo às vezes acompanhados de parentes ou outras pessoas. Sentem-se como que chutados
para fora do mundo. Há os que são forçados a se sentirem sozinhos por causa das barreiras sociais que são colocadas entre eles e os seus direitos. Não bastando as notícias desencontradas, misturando-se as informações com as desinformações por causa da Covid-19, ainda temos de ver na imprensa quando não somos nós mesmos as vítimas. Ainda temos de saber o quanto está cambaleando o nosso sistema público de saúde, atingido de forma impiedosa pela corrupção descarada daqueles para os quais a palavra misericórdia não existe de há muito no vocabulário que usam, até porque o vocabulário deles é o vocabulário do inferno, e nele não há mesmo a tal palavra misericórdia. Quantos hoje são os que se sentem sozinhos e sozinhas porque perderam as pessoas que amavam? Em circunstâncias como estas, em circunstâncias tais, há os que se enveredam então pelo caminho do alcoolismo, outros há que perdem o juízo por causa de suas enfermidades, por causa da depressão, outros há então que procuram nas drogas a saída, e há aqueles que acabam dando fim às suas próprias vidas. Nesta semana, alguém me avisou que um aluno de uma das nossas escolas municipais, aqui bem próximo, suicidou-se. A World Matter, uma organização mundial que trabalha com dados populacionais, informou que até esta semana na qual nós estamos, a média de suicídio por dia, desde o dia 1º de janeiro desse ano de 2020, tem sido de 2.940 a 3.000 pessoas. 2.940 pessoas estão tirando a própria vida todos os dias. Isto é, a cada minuto 2 pessoas estão se suicidando. Meu Deus! Mas o mundo precisa saber. O mundo precisa saber se este é um dado trágico. O mundo precisa saber que há algo maravilhoso que se antepõe a isso, que se opõe a isso. É saber que são milhares e milhares de pessoas que todos os dias descobrem em Jesus Cristo a resposta para a solidão. Não há estatísticas oficiais, mas há cálculos que falam de que pelo menos 8.000 pessoas todos os dias declaram Jesus Cristo como Senhor e Redentor das suas vidas. Não importa o que esteja acontecendo ou quem a pessoa seja, mas se ela desejar, se ela quiser em Cristo, ela pode encontrar conforto e companheirismo. Por isso o Senhor Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está na Bíblia, em Mateus 11, 28. Quando o autor da afirmação que lemos, mas Cristo é tudo e está em todos, quando ele disse isso, ele estava encarcerado por causa da pregação cristã. E eu lhes posso assegurar, eu lhes posso dizer que as prisões romanas eram terrivelmente imundas e sempre muito úmidas, de modo que muitos prisioneiros morriam dentro delas, acometidos por doenças advindas desses 2 motivos. Era alto índice dos prisioneiros que morriam por causa da umidade, da insalubridade daquelas prisões romanas. E Paulo estava numa delas. Quando escreveu isso, Cristo é tudo e está em todos. Nesta afirmação, sobre a qual alguém disse, está o nosso credo inteiro, a nossa vida inteira, a lei de Deus inteira. Desculpem. Nós cremos, ensinamos e confessamos que o crer nisto como cristãos de Cristo faz com que nós passemos a ter esperanças, mesmo em meio ao desespero, fazendo dele Jesus a resposta para a solidão e também fazendo dele Jesus o nosso abrigo para as sombras que descem com rapidez sobre as nossas existências. Harry Lowther, em 1917, era então o maior artista escocês. Em 1919, ele foi feito cavaleiro do Reino Unido pelo rei George V e recebeu o título de Sir. Até hoje o seu nome é considerado na história da arte inglesa como um músico maravilhoso, um verdadeiro mágico da arte de fazer rir,
Na verdade, um dos maiores mitos do Reino Unido em todos os tempos. Mas a Primeira Guerra Mundial começou e o seu filho, oficial do exército britânico, um capitão, foi mandado para a guerra. E em 1917 ele recebeu a notícia de que o seu filho morrera em combate, o seu único filho. Após estar com a esposa para receber o corpo do filho, 3 dias depois, ele voltou às suas apresentações musicais. Indagado pela imprensa como é que ele tinha forças para agir daquela forma, ele disse: quando acontece uma coisa dessas a você, você tem 3 saídas. A primeira é, você pode se tornar uma pessoa amarga, desesperada e tentar esconder-se do mundo. A segunda é, você pode deixar-se envolver pelas sombras da tristeza, da dor e se entregar à bebida ou a uma vida de revolta e começar a dizer e fazer desatinos. Mas a terceira opção é, você pode voltar-se para Deus e sobreviver, sendo útil a você e às pessoas. Eu escolhi essa terceira opção. Eu me voltei para Deus e por isso eu estou tendo forças para fazer o que eu sei fazer de melhor, entreter as pessoas com a minha música, com as minhas representações, ajudando-as a se sentirem um pouco alegre nesses dias tão tristes. Uma das suas mais belas canções, O Fim da Estrada, foi composta em memória do seu filho. Meus amados irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes nós nos sentimos às sombras da tristeza, da amargura e da incerteza, sentimos que essas sombras estão descendo sobre nós, e aí somos tentados a nos desesperarmos, a nos sentirmos desabrigados. Mas se é verdade que temos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor absoluto de nossas vidas, como nosso Salvador único e suficiente, como a nossa paz verdadeira, como o nosso bom pastor, façamos nossas as palavras do apóstolo Paulo, anotadas na 2ª carta a Timóteo 4,18. Sei que o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4,18. É isto aí, irmãos, que faz a diferença. Nem sempre o problema desaparece, nem sempre a doença se vai, nem sempre as lágrimas param de descer ao rosto, mas você sabe que está sendo levado a salvo para o reino celestial. E aí, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você pode fazer suas as palavras: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Doenças, desastres provocados pela natureza em fúria ou por nós mesmos, seres humanos, decepções, enfim, tudo que nos causa pavor, angústia, desânimo, nos fazendo sentir desabrigados por causa do Senhor Jesus. Por causa de Jesus Cristo, tais realidades se tornam muito menores do que a nossa certeza de que nós estamos sendo levados para o reino de Jesus Cristo. E isso vai nos dar ânimos para prosseguirmos em nossa peregrinação. Nesta bendita afirmação, mas Cristo é tudo e está em todos, sobre a qual alguém afirmou, está o nosso credo inteiro, a nossa vida inteira, a lei de Deus inteira. Cremos, ensinamos e confessamos que o crer nisto, como cristãos de Cristo, faz de Jesus Cristo a resposta para a solidão, o nosso abrigo quando as sombras descem sobre nossas vidas, sobre nossas histórias, mas faz de Jesus a única resposta que podemos ter ao anseio de paz das nossas almas. Mesmo a alma da pessoa que diz que não acredita em Deus, ou que não aceita o que ele ou ela chama de essa bobagem de salvação ou de perdição eterna, mesmo a alma desta pessoa anseia pela certeza da salvação eterna. Por isso que luta e insiste em dizer que essas coisas não existem. Alguém criticou há pouco tempo aquele que é considerado hoje o maior ateu da atualidade, o príncipe dos ateus, um grande escritor, e ele insiste em tentar, a cada livro que escreve, ele tem programa na televisão, ele tem um grande número de seguidores, ele tenta sempre provar, está sempre querendo provar isso. Deus não existe, não há possibilidade nenhuma. Não faz muito tempo, uma cientista que também professa o ateísmo,
disse o seguinte sobre ele: será que ele realmente não acredita que Deus não existe, que ele acredita realmente que Deus não existe? Porque ele se preocupa tanto em provar isso, que eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele vive num medo pavoroso de que o Deus que ele diz que não existe acabe existindo e ele não sabe o que vai fazer. Interessante de um ateu fazendo esse tipo de crítica em relação para outro ateu. Sem certeza de salvação. A alma da pessoa clama dentro dela, na escuridão, pedindo para ser iluminada, mesmo que tenha todo o conhecimento da ciência ou o conhecimento da psique humana. Sem certeza de salvação, nós estamos sempre sendo jogados na incerteza do que vem amanhã, do que pode acontecer para depois desta vida. E sem esta certeza, quando não temos certeza do que nos espera para depois de vivermos aqui, não dá para viver de fato bem. Enquanto não nos deixarmos tocar pelo que aconteceu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, sem que a morte de Jesus Cristo na cruz seja compreendida como algo que aconteceu por nossa causa, nós continuaremos a ter entre nós e Deus uma enorme barreira, porque os nossos pecados não serão realmente admitidos por nós. E nós não nos veremos com a necessidade de nos arrependermos dele, de nos livrarmos do domínio deles. Mas tal barreira é derrubada quando nós cedemos diante de Jesus Cristo, que com a sua morte na cruz é quem empurra tal barreira, fazendo-a cair completamente no chão, para que Deus esteja para sempre conosco. Verdade. Sempre que nós usamos o termo pecado, há pessoas que se sentem de fato incomodadas, pois sempre acham que pecado, se existe algo que se refere a atos muito ruins. O pecado para elas, se de fato existe, é o que cometem então os assassinos, os traficantes de seres humanos, os que abusam sexualmente de crianças e das pessoas indefesas, os que desviam dinheiro destinado à saúde. Mas não nos iludamos. Todos nós sem o perdão de Jesus Cristo, nós somos pecadores perdidos e culpados, por melhores pessoas que sejamos, por mais religiosos que sejamos, por mais cristãos até que nós achemos ser. Está escrito na Bíblia, palavra do Senhor: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Salmos 14, de 1 a 3 e Romanos 3, de 10 a 12. Sem entendermos isto, sem compreendermos isto, nunca buscaremos no Cristo crucificado o perdão e no Cristo ressuscitado um novo começo, uma vida que, sendo mudada por causa de Jesus, se torna no princípio da verdadeira saúde e da verdadeira riqueza. Não nos deixemos enganar, não há como minimizarmos a nossa pecaminosidade. Nossos pecados foram a causa de Jesus Cristo ter ido à cruz, e se não entendermos isso, não é só uma questão de rejeitar um ponto de vista religioso. Se não entendermos isto, nós nos tornaremos no que a Bíblia chama de inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,11. Inimigos da cruz de Cristo. Que coisa pavorosa. Sem a salvação eterna, nós já vivemos na escuridão agora e viveremos para sempre na escuridão, para a desgraça final das nossas almas. Façamos um favor às nossas almas. Não as deixemos inquietas, sem paz. E sem Jesus Cristo, que é o tudo e está em todos, sem Jesus Cristo, não há paz para a alma, não há paz para a vida. É verdade. Nisto está o nosso credo inteiro, a nossa vida inteira, a lei de Deus inteira. Jesus Cristo é tudo para os que o recebem e está em todos aqueles e aquelas que o recebem. Quando Ele, Jesus, não é ainda tudo para nós,
e assim não está em nós, realmente não saberemos. Então, por que é que nós nascemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e o que é pior? Não teremos respostas para a pergunta: para onde vou após deixar esta vida? Para onde vamos depois de deixarmos esta vida? Não deixe que isto aconteça com você, meu amigo, minha amiga, ao alcance da nossa voz, da nossa imagem nesse momento. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, deixe que o Espírito Santo de Deus derrube e empurre esta barreira que está separando você de Deus, e com isso de uma vida plena, não sem problemas, não sem lutas, não sem dor, não sem lágrimas, mas de uma vida plena, porque ela passará a ter sentido, significado, porque quando o Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo, faz parte da nossa história, a nossa história é sempre diferente, e a nossa história nos dá sempre a certeza de que um pouco mais além, depois disso tudo, estaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem coisa qualquer ruim, nem realidade nenhuma amarga. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Deve aparecer embaixo aí da nossa imagem o endereço da igreja com o qual você pode entrar em contato se você quiser saber mais sobre o deixar Cristo entrar na sua vida, fazer parte da sua história. Fazendo isso, sempre haverá alguém que nós encaminharemos para falar com você, atender você, responder às suas indagações, marcar, quem sabe, também um encontro para encaminhá-lo nos primeiros passos de uma pessoa que quer ser renovada, transformada, mudada do velho para um novo ser humano em Jesus Cristo. Amém. Vamos então, queridos, para o nosso momento final, fazendo a nossa declaração final e depois também impetrando a bênção de despedida. Leamos juntos. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Senhor nosso Pai Celestial, obrigado por termos sido convocados para sermos parte da Tua Igreja. Dá-nos então, pelo Teu Espírito Santo, acima de tudo amor, para podermos te servir, servindo ao próximo como Tua Igreja. E quando agora, Senhor, nos declaramos mais uma vez como Teu povo, ajuda-nos a crer que por Tua causa nunca seremos provados além das nossas forças, pois estaremos guardados pela Tua graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto. O que nós dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas sem amparos, dos drogados e viciados. Entramos para adorar, saiamos para adorar. Servindo, saiamos para adorar. Por causa da pandemia, não estamos vindo para sair, mas saímos e entramos durante os dias em nossas casas e servindo sempre, adorando sempre.